é um renascimento, eu acho. Menopausa é uma chance de cura de muita coisa interna e é uma chance de você renascer melhor. Olá, seja bem-vindo ao Sintonia Educação. Eu sou a Bia Ruberti e hoje a gente vai falar sobre sexualidade. Eu estou aqui com a terapeuta sexual holística, Renata Condotta. Seja bem-vinda, Rê! Obrigada, eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Fiquei super feliz de você me convidar. E vamos lá tirar a dúvida do povo. Vamos falar sobre sexo e tudo que envolve, né, esse tema, assim, que às vezes, né, que é muito um tabu ainda falar sobre isso, ainda mais sobre sexualidade feminina, né, que é muito do que a gente vai falar hoje aqui. Então, hoje quero falar um pouquinho da sua história também, como você chegou nesse lugar de terapeuta, e sobre o quanto o seu trabalho ajuda a desbloquear tantas coisas fora o físico, né? Sim, então... sim, isso é o legal, né? Uhum. A gente trabalha muito com autorregulação emocional. Sim. Né? Com a parte mental, de desacelerar um pouco a cabeça, porque hoje em dia a gente está quase 100% do dia no mental. Sim, né? sim. E reconectar com o nosso corpo, que é o fundamental, né? Que é o principal, né? O quanto a gente fica desconectado do corpo e mente, não só corpo e mente, mas acho que corpo e essência, né? A nossa essência, a nossa energia. Tensão inimiga de prazer, né? Rê, então me fala um pouquinho de você, porque a Renata também é mãe de uma amiga minha de infância, né? Sim. Então a Laurinha, a gente se conhece também há muito tempo, e eu lembro que você era dentista. Então, como que você fez essa transição de carreira? Fala um pouquinho, assim, da sua história para a gente conhecer melhor também. Tá. Eu trabalhei como dentista por 33 anos. Uhum. Um pouco antes de eu aposentar, eu já estava estudando sobre sexualidade, porque quando eu entrei na menopausa, eu tive uma série de dificuldades, né? De libido, de lubrificação, né? Fogacho, aquelas coisas bem gostosas, né? Que toda mulher passa um pouquinho, né? Assim, que chega, sofre um pouquinho com isso. Desafiador. E aí eu estava estudando e tal, e aí eu fui aprofundando, e aí eu comecei a prestar atenção que as minhas pacientes, enquanto dentista, sempre me falavam coisa de sexo, contavam, e no final eu trabalhava com um paciente oncológico, então elas chegavam sem mama, não tinha coragem de ir para uma relação com o marido porque não tinha mama, o marido às vezes evitava também porque ficava constrangido, aquelas coisas, e elas iam contando e a gente ia conversando, e eu já estava fazendo umas terapias ali indiretamente. Já era né? terapeuta, né? Sim. E aí eu fui me aprofundando, daí eu fiz o curso de terapia cognitiva sexual, que é mais psicológico, e aí eu ainda achava que tinha que entrar o corpo na jogada porque as coisas fluem melhor, porque eu tinha passado, né, por esse processo. Sim. E aí apareceu a minha professora de vários cursos, ia fazer a última formação dela, ela está indo para a Austrália, e eu fiz a de Tantra e Sexualidade Consciente, que foi assim, alavancou, sabe, atendimento, o processo das pessoas começou a acelerar muito, né, o resultado muito mais rápido. Sim. E no ano passado eu fiz a formação em terapia sexual holística, que foi voltada para mulheres, para problemas femininos, com todas as nossas questões aí de crença, tabus e tudo que colocam em cima da gente. E foi super profunda, né? E novas técnicas, nova maneira de você trabalhar através do prazer, sem levar a pessoa a ter catarse. Sim. Né? Sem sofrimento, sem aquela dor, porque já passou por aquilo que já foi dolorido. Sim. E a gente vai ressignificando as coisas durante o processo de cada mulher. Sim. E aí tá nisso, né? É uma outra abordagem. Eu acho que nesse tipo de abordagem holística aí que a gente trabalha tudo, né? Físico, mental, emocional e energético. Sim. Nessa profundidade, eu acho que só a gente mesmo, que eu fiz parte, graças a Deus, da primeira turma, né? Então, é uma visão totalmente diferente do que a gente vê em terapia sexual aí fora. Sim, a gente estava conversando um pouquinho antes, né, de começar a gravar.
E uma das coisas que eu te perguntei é sobre esse holístico, né? O que significava esse holístico? E é poder olhar a pessoa como um todo, né? Porque Sim, quando eu acho que a gente entra nesse lugar de sexualidade, de relacionamento, ainda existe um certo bloqueio, não só em relação ao corpo, mas de como eu vou me entregar para outra pessoa, o que eu trago de bagagem, né, disso tudo para eu poder me entregar de fato para alguém de todas as formas, né. Então acho que, as suas pacientes, né, os seus pacientes também que você atende homem também, eles chegam com esses bloqueios mais profundos, assim, você sente? sim, principalmente as mulheres. Uhum, Porque o homem, a educação do homem é totalmente diferente da nossa. O homem tudo sim. pode, a gente nada, né? Aham, Tudo a gente é feia, fecha a perna, não mexe uhum. aí, não Sim, pode isso, né? é. Se fizer isso, não é Vão ficar mulher pensando isso. direita, Sim, né? Você não pode demonstrar que gosta. Tem toda, é, toda essa parte. é E verdade. essa parte não pode demonstrar o que gosta é o pior, né? Sim. Ainda é muito podado, né, assim, de todas as Sim, formas, então sim. fica difícil para a gente fala muito de autoconhecimento, né, e quando fala desse lugar da sexualidade, não deixa de ser um autoconhecimento seu também, do seu corpo, Total. dos seus gostos, assim, né. Sim, né, onde você gosta que toque, o que te dá prazer, Sim, sim, e fazer esse autotoque consciente de que aquilo é saudável e sim. não é pecado, não Aham. é Nossa, sujo, é, né, não são pode pôr a mão, não uhum, pode porque a gente cresceu muito, a sua geração ainda foi melhor que a minha, uhum, mas a minha nada podia, sim. né, eu cheguei a ouvir que nem "eu te amo" a gente podia falar, Olha só, porque né. o homem ia Assustar. não, Não. ia aproveitar da gente, porque sabia que a gente gostava. Ah, Então sim, não pode sim, falar "eu te amo", não pode mexer aqui, não pode encostar em seio, não pode nada pode, sim. né, E hoje você trabalha com a terapia tântrica. E também. também uma das Na verdade eu uso a massagem tântrica dentro da isso, terapia sexual holística, como certo. uma Uma ferramenta, ferramenta, mas sim, é uma ferramenta hiperpotente. sim. E essa ferramenta ela tem ainda um tabu, assim, né, todo mundo já olha e fala: não." Tem, a terapia tântrica meio que, eh foi apropriada por pessoas que não são terapeutas, né, e Uhum. usam o termo terapia tântrica para fazer um atendimento que não é tântrico, Que né. às vezes usa de má fé, assim, para abusar de Não fato sei se eu posso das falar, né, pessoas, é. mas assim, A gente né. vai manter o É, mas eu acho que vocês me entenderam, é É, outro contexto. sim. Mas usando essa ferramenta, quais são as não, primeiro assim, né, o que faz parte do seu atendimento? A pessoa vai ser atendida por você, como que é o começo, meio e fim do seu atendimento? Tá, eu atendo tanto presencial quanto online, Aham. né. O online, a pessoa vem com a demanda dela e a gente vai trabalhar em cima daquilo, aí a gente vai fazendo, eh, exercícios juntas, Uhum. né, eh, tem meditação, tem os exercícios respiratórios, tem a parte de toque, né, Uhum. a pessoa não vai ficar se tocando para eu ver, mas Uhum. eu passo, oriento, Sim. né, e Isso no aí online, né? no online. Uhum. No presencial, a pessoa chega, a gente conversa sobre a demanda, Uhum. As né, questões que ela tem, por que sim, que ela procurou e aí a gente você. vai ver o que que ela quer Uhum. dentro da massagem, porque geralmente na presencial, a pessoa já vem querendo a massagem, Aham. né, pode ser feito o mesmo processo que a gente faz online, pode ser feito presencial, Sim. mas na maioria dos casos ela já vem querendo a massagem. Uhum. E aí a gente conversa, se vai querer só a massagem corporal com genital, tem vários tipos aí Uhum. que a gente vai analisando ali. E aí a pessoa tem aquela experiência de sensações, Uhum. aquela energia que flui, Uhum. numa quantia absurda, Absurda. né, porque o terapeuta está conduzindo, é diferente de você conseguir sozinha, você demora Sozinha. mais, Aham. né. E aí, nessa movimentação toda energética, começam a aparecer as coisas internas, Uhum. né, porque a energia vai liberando seus chakras aí e as questões Sim. internas começam a vir.
Sim. né? Então, a pessoa pode se recordar de algum abuso, ela pode vir as crenças que ela tem, os Sim. tabus, né? Porque aí entra a parte de crença familiar, social, religiosa, cultural, né? E às vezes nem só abuso físico, né? Abuso Psicológico, muito psicológico, comum, né? Porque a pessoa acho que lembra de situações que ela viveu, sim, enfim, coisas que o pai falou, a mãe falou, que aquilo marcou ela de tal forma, né? Que sim, bloqueia. sim. É. E aí a gente vai trabalhando todas essas questões dela com o prazer e não com a catarse, sem a dor, Sim, sim, sim. né? E aí é um processo muito bonito, porque às vezes vem uma mulher que achou que estava morta para o sexo. Não Sim. tenho vontade, independente de idade, tá? Pode ser Aham. 30, pode ser 60. Sim, sim. Aí você faz a sessão, a hora que termina, né? A gente sempre conversa depois. E aí, como foi? Sentindo viva, né? Exatamente. Eu tô viva e cai no choro, porque ela achou que nunca mais ia sentir nada, Sim. né? E aí você vai vendo a transformação. Homens também, às vezes, vem problema de ejaculação, problema de ereção, aí você vai trabalhando, que geralmente é ansiedade, mas você vai trabalhando tudo dentro da questão dele, Sim. e ele se dá conta, né? E aprender a controlar. Isso é o bonito do trabalho. Sim. Se você só faz a massagem sem essa visão holística, a pessoa vai sentir, vai. A massagem é a mesma, Sim. mas É ela não físico, né? ela não vai crescer com aquilo, ela não vai conseguir reproduzir na casa dela, E vamos supor. e ter a consciência do que ela tá fazendo de alguma forma, né? Sim, porque ali na massagem, lógico, né, entra a parte energética, né, Kundalini movimentando, Sim. entra prazer, sim, mas a pessoa recebe do terapeuta, ela não sabe reproduzir aquilo depois. Sim. Então ela fica meio que dependente do terapeuta. Na terapia sexual holística, não. A gente ensina tanto o homem quanto a mulher a ele ter autonomia do prazer Sim. deles, né? E se dar conta do que gosta e saber o que faz com aquilo. Sim. E aí a pessoa vai num crescente. Isso gera um aumento absurdo da autoestima. Nossa, Um aumento sim. absurdo da autoconfiança. É o famoso empoderamento feminino. Sim. Principalmente para nós, porque os homens já, né? De alguma forma já. Não é tão travado quanto a gente. Mas é muito lindo você ver uma mulher chegar na primeira sessão e aí lá na quarta, quinta, você nota diferença no brilho do olho, o tanto que ela se sente empoderada do prazer dela e o quanto ela curte, porque a gente vai numa brincadeira descobrindo, né, o prazer de cada uma, porque cada uma sente de uma forma. Sim, sim. Né? Então é extremamente gratificante assim quando você vê essa mudança. Sim, imagino. Né? E isso que eu ia comentar com você, assim, né? A gente falou da questão do homem e da mulher, o quanto o prazer é diferente para cada um, né? Assim, Sim. pro homem atingir o prazer e para a mulher atingir o prazer. A gente é muito mais sensível e diferente, assim, o que você... Multifacetada. assim, o que você sente, assim, tipo, das mulheres que chegam, às vezes, com essas travas, o quanto isso é falado, né? Às vezes a mulher nem sabe disso, assim. Na maioria das vezes não tem consciência. Não, né? Não. São raras as que chegam e falam assim, eu tenho tal trava. Não, eu tenho problema, é problema, não é demanda. Eu tenho um problema, né? É. E o que você, como que você poderia falar, assim, para as mulheres que estão assistindo, assim, por onde elas devem procurar o seu prazer ou o seu autoconhecimento, assim, enfim, o que você poderia... É o autoconhecimento, né? É. Tudo, assim como na terapia psicológica, tudo é autoconhecimento. Sim, E o corpo também. sim. Então a gente tem que vencer aqueles bloqueios de se tocar, que não é feio, não é pecado. E é libertador, mulherada. Então você tem que aprender a se tocar Para se conhecer. para se conhecer. Sim. Porque se você não sabe aonde você sente prazer e qual estímulo te dá prazer, a criatura que vai transar com você não tem bola de cristal. Você não sabe.
Sim. Você fica dependente do prazer do outro. Uhum. E quando você se conhece, você tem a sua autonomia. Sim. E aí, até para falar. E outra coisa que é legal também nas sessões, principalmente nas de massagem, né? O tempo todo eu tô em contato visual com a pessoa, né? Com o Uhum. rosto ali para ver o que vem. Uhum. Tá bom o estímulo, mais lento, Sempre essa mais conversa. rápido, Uhum. mais forte, mais fraco. Uhum. Se às vezes tá com tensão, eu fiz o ombro e já tô no braço. Ah, você pode ir no ombro? Claro. A pessoa vai aprendendo a falar o Uhum. que ela gosta para mim. Sim. E aí ela vai conseguir falar com o parceiro. E muitas vezes a gente fala da massagem tântrica pensando já nessa massagem na parte genital. Mas o nosso corpo todo, ele é Orgástico. orgástico, né? Então, assim, imagina, a gente às vezes para passar um creme no nosso corpo, a gente faz de qualquer jeito. Né, assim, quantas vezes você não passa de verdade olhando para você, sentindo o seu corpo, né, tendo essa conexão com você. Então, existe um distanciamento mesmo desse toque intencional que a gente pode Exatamente, fazer, né. exatamente. Porque o toque é pro sexo, né? Sim, fica uma coisa muito. Já vai focar no genital, ninguém toca o resto do corpo, parece que a gente não tem o resto do corpo. Sim, É sim, seio e genital, sim. né? Você quer ver uma coisa que é super gostosa de se fazer com o seu parceiro? Senta e só fica fazendo isso aqui, ó. Um na mão do outro. Você não tem noção a sensibilidade que a nossa mão tem e ninguém faz. Sim, Entendeu? Só isso. sim. Isso e fora a conexão do casal mesmo, né, também Exatamente, olho no falando olho. A gente trabalha muito isso também. legal. Muito isso também. Eu acho que a gente fala, né, você falou do olho no olho, né, os olhos são os espelhos da alma, né, então, assim, você parar e olhar para o seu parceiro, para sua parceira, vendo ele de verdade, né, isso já Sim, não só para chegar nos sim, finalmentes, né, como dizem, assim. sim. E ter reação, né? Reação, Na hora do sim, sexo. É sim. você se concentrar primeiro, né? Aquele estado de presença de você se concentrar nas sensações, Uhum, né? sim. E aí entram os pilares do Tantra, né? Que é respiração, movimento e som. Uhum, Respiração, a gente consegue potencializar o nosso prazer. uhum, Consegue aumentar e consegue manter naquele patamar de excitação que você quer, para você brincar com a sua excitação. uhum, O som, a gente tem o nervo vago, que é o único nervo nosso que não desce pela coluna, ele sai aqui no tronco cerebral, desce aqui pela garganta, vem na frente, e nas mulheres ele termina no colo do útero. uhum. Essa ativação da garganta, se você for analisar fisiologicamente, a nossa garganta tem a mesma estrutura da nossa vagina. É muito parecida a anatomia. Olha. Então, quando você solta, você respira e solta um você Aham, vibra a garganta. Se você só inspirar e soltar, não vibra. uhum. Com o som, vibra. Você está ativando o nosso nervo vago, que vai. Esse nervo vago que nos ajuda a criar as novas conexões de prazer. Sim, sim. E aí, com todos os estímulos, você vai fazendo, porque a gente tem essa neuroplasticidade, né? Para Uhum. estímulo em várias coisas aí do Sim. corpo. Uhum. E com prazer é a mesma coisa. Uhum. Você vai fazendo novas conexões para o seu corpo entender que aquilo é prazeroso, mandar a mensagem para o cérebro entender que aquilo é prazeroso. Uhum. Então, o seu prazer vai sempre aumentando, Sim, né? E o legal. movimento, Uhum. porque o movimento, nós temos a nossa energia sexual, que é a Uhum. base de tudo, né? É uma energia de vida, não sei se Uhum. posso falar, mas eu vou falar, de tesão de vida, Aham. né? Que é o Sim. que nos movimenta, que dá criatividade, que nos dá gás para a Uhum. gente tocar as nossas coisas. Sim. E essa energia sexual fica na base da coluna, né? No Aham. Tantra é uma serpente, né? Uhum. Que Que é a Kundalini? É a é, energia da Kundalini. isso. Legal. Que no Tantra, a Kundalini é uma serpente que fica enrolada na coluna e quando Uhum. você começa a trabalhar, ela sobe. E aí, quando Uhum. ela chega no chakra coronário, você tem uma expansão de consciência, né? Uhum. Que é a intenção do Tantra mesmo, a sua conexão com o divino, né? Sim, E legal. para você movimentar a energia, a Kundalini, você tem que tanto respirar quanto fazer movimentos. Uhum. São duas coisas que trabalham. Então, na hora
do sexo, é muito legal você usar essas 3 ferramentas, a respiração, movimento e som. Sim. Primeiro, porque se você não faz som nenhum, a criatura que tá com você não sabe se você tá gostando ou não, Uhum. né? Tá ali. Se você fica estrela do mar, porque já escutei reclamação disso, viu? Sim. Sim. Eu saí com uma mulher, Deus me livre, não vou sair nunca mais. Estrela do mar. Uhum. Não mexe, não respira, não sabe, tá fazendo o que ali? Uhum. A pessoa que tá junto sofre, né? Sim, Porque sim, tá ali sim. dando melhor, às vezes, ou então até desanima no meio do caminho, né? Porque não tem reação nenhuma. Sim. Então a gente tem que expressar assim, Uhum. né? Sim. É uma interação, É uma interação, a conexão com o seu parceiro. Você escolheu a pessoa, Uhum. né? E tem a troca energética com ele também, né? Sim, Ou ela, sim, né? sim. Eu falo que o fazer amor começa no bom dia, né? Assim, pra Sim. mulher. Então, assim, não adianta Sim. falar, né, o bom dia mais ou menos de manhã Não. e à noite Ou não fala o dia inteiro, chega de noite e pá! não Não vai vai funcionar rolar. pra Não gente, vai. né? Não vai. É isso que é interessante, assim, o quanto o ser humano é complexo, né, Rê? Assim, Sim. ainda mais a mulher, né? Como nós Sim. somos complexas, assim. Eu não sei se complexa seria a palavra certa, mas somos A gente é multifacetada. multifacetadas mesmo, Sim. né? Então, e para tudo. E imagina o quanto essa relação com o nosso corpo não influencia para outras áreas da nossa vida, né? O que você falou Total. da questão da autoestima, voltar a se sentir viva, o quanto essa mulher não vai. Autoconfiança repercute É, no seu profissional, repercute nos seus sim, relacionamentos, não só com parceiro, mas relacionamento de família, relacionamento no sim, trabalho. sim, sim. Sim, Então, é isso que é bonito, né, assim, de ver esse trabalho, que ele não tá ligado só no momento da relação sexual, mas o quanto não. desbloqueia traumas da sua vida. Isso a gente estava conversando também É antes, porque né. as pessoas acham que a terapia sexual é só sexo. É, Não. não, é uma O mudança na sexo sua é vida, né. consequência de uma série de outras coisas internas que a gente trabalha. Sim, com certeza. E isso que eu ia te perguntar, assim, das mudanças que você vê nas suas pacientes, assim, o tratamento ele não tem um tempo certo, né, pode ser 2 sessões, 1 sessão, 4 sessões, depende Pode, da depende da demanda da da pessoa. demanda da pessoa. E, assim, quais são as mudanças mais visíveis, assim, que você sente das suas pacientes? A primeira delas é o brilho no olho depois da primeira sessão. Uhum, sim. Mudar A fisionomia, a pessoa entrou com uma cara, sai com outra, uhum, entendeu? Nem que legal. não tenha feito massagem genital, vamos dizer, fez massagem Aham, corporal. aham. Mas pelo que ela sentiu, Uhum, áreas que ela não imaginava, porque sim, corpo não é, né? sim, Ninguém mexe. sim. E é isso. E daí vai num crescente, assim. Chega a outra sessão, ela já vem falando que notaram que ela está diferente no trabalho. Uhum, Que o que está acontecendo? Oh, nossa, eu vi sua foto agora e eu vi uma foto sua de 2 meses atrás. Você tem um olhar triste. Olha agora como que você tá. As sim, pessoas começam a notar. sim, Porque a hora que a gente tá bem com a gente, sim. Muda tudo à volta também, né. aparece. Você Sim, fica brilhando, né? Eu falo para elas, agora você está brilhando. sim. Porque as pessoas percebem que tem diferença e não sabem dizer o que é. Uhum, Mas é aquele brilho interno que vai aparecendo, né? sim, E isso é muito lindo. É legal. muito lindo. E muitos desbloqueios, assim, de questões, às vezes, de abuso físico, né, a gente Sim, falou abuso sim. psicológico, tudo isso também é possível desbloquear dentro das Sim, sessões, tirar os né. gatilhos, né, Sim. porque geralmente quem sofre abuso tem gatilhos com determinadas situações, né, Uhum, algum toque, às vezes não aceita toque, uhum. né, às vezes pescoço, pulso, Sim, sim, né, ou se for psicológico, às vezes alguma palavra que dá aquele start, né. sim. Então a gente vai trabalhando isso tudo com muita leveza, sabe. Aham. É é um processo muito seguro para quem Sim. está fazendo, Uhum. onde ela tem a mulher, o homem, geral maioria é mulher, né, ela se sente acolhida, Uhum. ela sabe que ela pode falar, que ela está Sim. num ambiente seguro, Sim. né. Então essa confiança entre terapeuta e a cliente ali, é uma coisa que a gente vai construindo e é muito bonito, porque ela consegue ir falando
E vai acessando, né, através das práticas todas lá, vai acessando o que tem e sem catarse, né? Sem sofrimento, só no prazer, aprende a se regular. Tô sentindo. Isso é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar também, essa parte emocional. Porque as pessoas estão tão desconectadas que às vezes ela tô com um aperto no peito. Você tá triste? Não sei. É ansiedade? Não sei. As pessoas não sabem mais identificar o que estão sentindo. E aí a gente trabalha com isso. O que você está sentindo? Vamos ver. Pá. Aí ela começa a entender e aí ela começa a usar as ferramentas que eu vou passando para aquilo. Então, na vida dela, ela vai se autorregulando. Porque problema todo mundo tem, triste todo mundo fica. Né? As coisas da vida, a vida corre. A vida acontecendo, né? O que a gente faz com aquilo que né? Então, você aprende, opa, não tô legal hoje, né? Tô muito estressado, isso aqui. Exercício usável, aquele exercício para isso, pá. Né? E muitas mulheres chegam até você também no momento da menopausa. Né? Também que sentem que a vida tá mudando, né? Sim. O que você pode falar um pouquinho, assim, desse momento? É muito engraçado, porque as mulheres vêm, geralmente a queixa é falta de libido, falta de lubrificação, e aí acham que a vida sexual acaba, né? Porque nunca mais eu vou recuperar minha lubrificação, nunca mais eu vou recuperar minha libido. E aí a hora que você começa a fazer o trabalho, e a lubrificação, né? A gente passa os exercícios de pompoarismo lá do taoísta, que tem umas diferenças. A lubrificação vai voltando, libido vai voltando. Aquela mulher começa a olhar pro espelho e ela começa a gostar do que ela tá vendo. Né? E aí é toda a história, a mesma coisa, autoconhecimento, autoconfiança, gostar do que tá vendo, se aceitar. Porque hoje as pessoas têm um padrão estético que é inatingível. E isso atrapalhando muito também, viu, Bia? Que quer aquilo, eu tenho que ter aquele corpo, eu tenho que ter... Quantas mulheres não chegam pra mim e falam assim, ai, na hora do sexo eu fico preocupada porque minha barriga dobra. Nossa. A atenção tá onde? Tá na barriga, não tá no prazer. Sim. Ela vai ter prazer? Vai ser uma relação legal? Não. Sim. Né? Então a gente também trabalha toda essa parte da autoestima aí. Sim. E nas mulheres mais velhas é bonito mesmo de você ver um renascimento, né? Eu falo que são as fênix. Porque ela começa a descobrir o corpo que ela não conhecia, porque aí é uma geração pior ainda. Sim, né? Ela começa a entender como ela funciona, ela começa a sentir coisas que ela achava que ela não ia sentir mais. E é uma fênix, ela renasce naquele processo. É a coisa mais linda de você acompanhar. E até, como você falou, essa geração que muito menos, assim, se falava sobre sexualidade, sobre prazer, nada era... E não tinha onde buscar informação. E às vezes começa a sentir coisas que nunca sentiu mesmo, né? Às vezes nem volta a sentir, às vezes nunca teve uma sensação de prazer, foi muito... Casou, às vezes, com alguém que também na época, né? Não sabia nem o que era amor, o que não era, muito nova, passou a vida com alguém, né? Exatamente. Então, acho que são muitas descobertas também nessa vida, né? Muita descoberta. E é muito bonito de ver. Né? Teve um dos primeiros cursos que eu fiz, eu nem lembro qual foi, que tinha uma senhora de 83 anos, viúva, o marido tinha morrido, já fazia mais de 20 anos. E aí a gente tinha as práticas, né, de autotoque, e a gente tinha reuniões semanais pra gente contar as experiências ali, né? Fica aquela egrégora de mulheres querendo melhorar, né? Sim. Se entender. E essa senhorinha, teve um dia que ela começou a falar, ela falou assim, eu tô descobrindo, mas o olho brilhava, assim. Eu tô descobrindo o meu corpo agora com 83 anos. Eu não sabia que tinha região que eu sentia tanto prazer. E sozinha, bonito, né? gente.
Eu agradeço demais eu ter feito. Nossa, Deus tá mexendo em mim, Deus tá sabendo como eu funciono. É lindo, Mas é. assim, ela brilhava, Uhum, 83 anos, uhum. que é uma pessoa que geralmente já tá ali esperando a Sim, morte, né? sim. Não vou nem correr atrás, porque agora já E hoje em não tenho dia, tempo. nossa, não, e hoje em dia que a medicina evoluiu tanto, então antigamente as pessoas 60 anos era muito idosa. Imagina, né? Hoje em dia 60, 70, Sim, 80, a pessoa tá nativa, tá indo viajar, tá fazendo atividade física. Então terror do existe vida. É. INSS. Tá cheia de vida, né? Então é muito Exatamente, bonito isso mesmo, né? exatamente. Sim, É, que legal. é. Todo o processo é bonito. Sim. Mas eu acho assim que nessa fase aí de 50 a mais, 60 a mais, Uhum. porque foi muito cerceada de prazer, de informação, que não tinha onde buscar. Sim, você falou isso também, não tinha nem aonde buscar. Hoje em dia com a internet é Sim, eu muito lembro mais que eu, na fácil. época na minha adolescência, eu tinha Uhum. uma amiga que ela não sentava no ônibus, o homem levantava, ela não sentava, porque a mãe falou que se ela sentasse no banco Imagina, quente, gente. engravidava. Gente do céu, imagina, né? E aí, como é que uma pessoa dessa vai para uma relação? Uhum, Cheia de vergonha. uhum. Vergonha é inimiga de prazer também. Vergonha, Sim, culpa e medo. São uhum, as três piores coisas que podem acontecer com uma mulher. sim. Não, a gente escuta muita história, né, de mulheres que no momento da relação, fica só com a luz muito apagada, ou usa sutiã, ou, né, assim, são tantas crenças que te bloqueiam e sempre num lugar de deixando pra lá o seu prazer, pra oferecer o prazer pro Exatamente. outro só, e assim, finge que não tá nada acontecendo, eu só tô aqui, né. Exatamente. Porque assim, se você acender a luz, ela vai ficar com vergonha. E daí A já. cabeça tá onde? Uhum. Vergonha. Cadê, É, cadê a sensação de corpo? Não sente, não sim, sente. sim, Culpa, porque é sim. sujo, porque é pecado, porque não podia estar fazendo isso. É. E é engraçado que a gente fala de corpo, de tantas técnicas corporais, mas que no fundo a gente é uma coisa só mesmo, né? Não tem como tirar essa mente cheia de Não, crenças para você não. trabalhar com o seu corpo. É tudo uma coisa só mesmo. Então, o que parece um desbloqueio corporal é muito mais um desbloqueio psicológico, mental, emocional, que por consequência passa para o corpo, né? Sim. E É isso. aí, todo esse bololô aí vai repercutir na parte sexual, Sim, sim, sim. né? E Porque por... problema na parte sexual é se Uhum. você teve um trauma ali, uma cirurgia, alguma coisa que danificou alguma estrutura. Uhum. Quanto por cento? Menos de um. Sim. O resto todo, É. emoção e cabeça. Ai, muito legal esse papo, Rê. Obrigada. E agora a gente vai para uma parte que a Maju vai fazer algumas perguntas para você Tá, e você vai falar se é verdade ou mito. E daí você pode complementar alguma coisa também que você quiser sobre o assunto e tal. Bora beleza. lá, Vai Maju. lá, Maju. A menopausa acaba com a vida sexual da mulher. Totalmente mito. A mulher começa a uma nova fase, Uhum, muito mais prazerosa, uhum. muito mais emocionante, né? Porque não É. tem, além dela se redescobrir nessa fase, que a gente volta com, né, com toda a parte funcional ali de libido, de lubrificação e tal, não tem risco de engravidar. Uhum. Ela tá livre. Não E é uma deve nada para mulher, ninguém, não já paga deve, os seus boletos. exatamente, já é uma mulher que está ali É, estabilizada, dona de si, sim. e aí a gente trabalha toda essa parte aí de autoestima e exercícios e tal. É um renascimento, eu acho, menopausa. É uma Mito. chance de cura de muita coisa interna e é uma chance de você renascer melhor. Que lindo. Mito. Sexo é mais prazeroso para o homem do que para a mulher. Mito. Uhum. Totalmente mito. As pessoas acham que o homem sente mais prazer e a mulher não. Vamos começar só pelo clitóris. A glande do pênis tem cerca de 4.000 terminações nervosas. O clitóris tem 10.200, num espaço muito menor, né? Uma área muito menor. Então, a mulher foi feita para ter prazer. O clitóris só serve para isso. Pênis urina, pênis ejacula, pênis transa. Clitóris
só para dar prazer. Então, totalmente mito. O que acontece são as crenças, os tabus e tudo que essa mulher tem ali internamente. Que pode atrapalhar e vai atrapalhar se tiver. Mas que menos prazer ou que gosta menos de sexo, totalmente mito. Muito bom. A sexualidade feminina é mais emocional do que física. É mais emocional do que física. O homem, ele tem um estímulo, ou visual, ou estímulo de toque, o atrito, ele funciona. A gente, se você tá com um problema com seu parceiro emocional, não adianta vir tocar. Né? Sim. Aí fica tudo mais difícil. Então, o emocional influencia super. Somos multifacetadas. Sim. E multiorgásticas. Adorei isso. Os hormônios do ciclo menstrual influenciam diretamente o humor e o desejo sexual. Sim, os hormônios, sim. Mexe. Né? Assim, é a mesma coisa na menopausa. A gente tem os exercícios também que a gente consegue, na menopausa, você voltar a produzir hormônios e estabilizar. Lógico que não vai estabilizado quando você era nova, Sim. mas você consegue manter. E a oscilação, sim, porque mexe com tudo, né? Sim. Mexe com tudo. Pico de um, você tem mais vontade. Pico do outro, você não tem. Tá preparando para gerar a vida ali, ou para amamentar, né? Porque é muito hormônio, né? Então, assim. E é interessante até, quando a gente fala de um problema, tem um problema, né, que você falou, de fato você vê se tá tudo ok fisicamente, né? Sim. Com você, assim, tanto na questão física, Sim. nas questões hormonais, para poder estar liberada mesmo e entender qual que é a questão ali para Sim. tratar, né? E até nessa questão hormonal, com os exercícios do pompoarismo, você também consegue dar uma equilibrada nessa montanha-russa aí, né? Você consegue amenizar cólica, duração de ciclo, quantia da menstruação. Então, você consegue Legal. controlar um pouco com os exercícios, mas hormônio é hormônio, né? Não tem jeito. Pra gente, afeta sim. Sim. O Tantra pode ajudar mulheres que sentem bloqueios sexuais. Sim, totalmente. A autodescoberta, né? Sim. Totalmente. E vai sentir muita coisa boa. Muito bom. E a última, é normal a libido diminuir em períodos de estresse? Sim. Sim. Estresse gera tensão. Tensão é inimiga do prazer. Né? Não tem como. Às vezes a pessoa está num pico tão grande de estresse que além dessa tensão corporal, ela fica com a tensão pélvica. Então, essa mulher deixa de sentir muita coisa, né? Porque a energia não flui onde está tensa, né? Mesma coisa na acupuntura, meridiano. Bloqueou, dor, não é? Então, você tem que manter tudo relaxado, né? E aí, tem técnicas para isso também. Pronto? Rê, então, assim, pra gente fechar, deixa agora uma mensagem, assim, pras mulheres, os homens também, assim, mas mais as mulheres, talvez, que queiram te procurar, que se sentiram interessadas pelo tema, assim, tanto como que elas podem te encontrar, né? A gente vai deixar aqui o seu Instagram também para o pessoal te procurar. Mas, assim, se ela tem vontade, mas ela ainda tem um pouco de vergonha ou tá sentindo um pouco travado, o que você falaria para essa mulher? Eu vou dar o meu exemplo, né? Sim. Porque eu era super tímida, eu era toda envergonhada. Quem vê falando assim? Não disse que é mesmo, você me conheceu, né? Até profissionalmente eu tinha dificuldades de falar, de me posicionar, né? E quando a gente começa a trabalhar essa parte nossa interna, inclusive a sexual, porque a gente tem a energia aí da Kundalini, da criatividade, a gente
renasce mesmo. Eu acho que você vai tirando todo aquele peso que você tinha ali em todas as situações, né? Você começa a se sentir mais confiante. E isso gera um bem-estar tão grande para a gente. Olha, não sei nem como falar tudo que aconteceu comigo, mas assim, é, é um renascimento mesmo. Você deixa aquela pessoa ali que não era você, porque a gente vai muito o que vão falar, o que vão pensar, o que vão, né? Sim. E a gente não pode isso, não pode aquilo, que a gente não mostra a nossa essência. Sim. E a partir do momento que você faz todo esse trabalho, tanto a parte emocional, aí, a parte mental, a energética, a física, né? A sexual, você libera o que você é. Sim. E aí você brilha. Aí as pessoas à sua volta começam a te olhar com admiração. Começam a te olhar assim, poxa, olha ali. Mas eu não era assim, porque eu me escondia. Sim. E aí você libera. Sim. Então, eu acho que só isso já vale super a pena, né? Uma transformação, pra vida. né? Sim, pra vida. Legal. Rê, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Incrível, obrigada. Dava pra falar 3 anos aqui. Nossa, a gente ia falar, ia se aprofundar cada vez mais, sim, né? Sim, se tiver interesse aí, se tiver perguntas, a gente pode falar de algum outro tema aí, tá tranquilo, se me chama que eu venho. Já tá super convidada já pra voltar. Obrigada. Obrigada, Rê, mais uma vez. Eu que agradeço, imagina. E obrigada a você que acompanhou com a gente até aqui. Continue seguindo a Sintonia Educação aqui no YouTube e também no Instagram. Beijo, beijo. Tchau, beijo. Este podcast tem o apoio da Decora Interiores, especialistas em decoração de casas e empresas, inclusive aqui do nosso videocast.